E, enfim, teve o último episódio da cúpula, né? Para nossa alegria de quem comenta política, né? Não alegria de quem vê o presidente falando asneira por aí, né? Que foi a declaração do Lula sobre o Tribunal Penal Internacional, né? Hoje, ele recuou do que ele havia dito no fim de semana e afirmou que caberá à justiça decidir sobre a prisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin, caso ele venha ao Brasil para participar da próxima cúpula do G20, que está marcada para novembro de 2024. O Brasil assumiu a presidência rotativa do G20, né, lá na Índia, e o Rio de Janeiro deve ser a sede do próximo encontro no ano que vem, em 2024. Né? Essa fala sobre a prisão do Putin ocorreu, ou melhor, o retorno, né, a volta atrás na fala sobre a prisão do Putin ocorreu durante a coletiva de imprensa em Nova Delhi, na Índia. Vamos ver o vídeo aí direitinho. Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceitam. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento que tiver que acontecer. Isso já aconteceu na África do Sul. Possivelmente tenha se repetido aqui. Eu nem sei se ainda é signatária. Ainda também não é signatária. Sabe? Então, é um absurdo. São os países emergentes signatários de umas coisas que prejudicam eles mesmos. Sabe? Eu vou dar uma pensada nisso direitinho. Mas, de qualquer forma, é a justiça que toma a decisão. Se o Putin decidir ir ao Brasil, quem toma a decisão se vai prendê-lo ou não é a justiça, não é nem o governo, nem o Congresso Nacional. Eu espero que tenha acabado a guerra, espero que o tribunal tenha feito a sua posição para que a gente possa voltar à normalidade. Vamos lá, recuperar só o comecinho da história, né? No sábado, o Lula disse que se o Putin fosse ao Brasil, ele não seria preso. Então, as aspas dele são as seguintes. Se eu for presidente do Brasil e ele for para o Brasil, não há por que ele ser preso. Ele não vai ser preso. Daí o mundo começou a cair, né, Duda? Uhum. Porque as pessoas disseram, bom, o Brasil é signatário do Acordo de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, e que, enfim, o Putin tem uma o que é um mandado de busca? Mandado de prisão. Mandado de prisão. Uhum. Explica pra gente, então. Em março, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão que, se ele pisar em um dos 126, 120 e tantos países que assinaram o Estatuto de Roma, esses países têm que mandar o Putin para a Haia, onde ele seria julgado por crimes contra a humanidade, crimes de guerra, no caso, o sequestro de crianças ucranianas após a invasão russa. É uma coisa gravíssima, obviamente o Lula sabe disso, e aí ele está dizendo que nunca tinha ouvido falar do TPI. E aí, enfim, é muito evidente que ele sabe muito bem o que é TPI. A gente teve até um artigo publicado na Folha hoje da Silvia Steiner, que foi a juíza brasileira no TPI de 2003 a 2016, se não me engano, nomeada pelo Lula, né? E o PT e o Lula falavam muito de também levar o Jair Bolsonaro para o TPI por causa da CPI da Covid, né? E que ele teria sido responsável pela morte de metade das 700 mil mortes no Brasil. O Brasil é signatário do TPI. O Lula põe aí na fala dele que, tipo, olha, esses países emergentes, esses países bagrinhos, né? Ele usa esse termo, que são signatários do TPI, que o TPI é uma coisa que prejudica esses países. Isso é uma grande bobagem, porque
o Brasil não é prejudicado em nada por ter assinado o TPI. O TPI é o tribunal que julga as pessoas acusadas de crime contra a humanidade e crimes de guerra. Os brasileiros não são em nada prejudicados com isso. Os brasileiros apoiam a defesa dos direitos humanos no mundo. E o Brasil assina isso. O Brasil é um dos países que participam da Conferência do Estatuto de Roma. O Brasil é um dos signatários originais. Isso é aprovado pelo Congresso brasileiro, então nós temos os representantes do povo votando a favor disso. Isso é ratificado depois pelo Fernando Henrique Cardoso. O Supremo Tribunal Federal vai lá e valida isso também. Então, assim, não foi uma coisa como o Lula deixa crer aí, que foi meio que feita às escondidas, sem que as pessoas soubessem. Estavam aí os três poderes envolvidos, porque a gente, presumivelmente, defende os direitos humanos e a gente é a favor da punição desses tiranos aí que praticam crimes de guerra e crime contra a humanidade. Agora, a questão é, Lula... Diga, companheiro. Ô, Duda! É Lula, é Duda? Ô, Duda, então por que os Estados Unidos, a Rússia e mesmo a Índia não participam de um acordo como esse? Os Estados Unidos e a Rússia são países que iniciam, deflagram e participam de guerras, né? Então, você não quer participar de um tribunal desse porque você sabe que em algum momento você pode virar réu, né? Ou algum general. O TPI, ele não acusa países, né? Ou grupos de pessoas, ele vai atrás de pessoas, de indivíduos. Então, é uma questão meio de autopreservação, né? A China também não é signatária, a China tem em Xinjiang, a província, campos de concentração e trabalho forçado de uigures muçulmanos, né? Então, assim, o país que tem medo de se tornar, de ter pessoas que virem réu num tribunal como esse, não vão assinar. Agora, assim, a maioria dos países latino-americanos, todos os europeus, né? Japão, tem vários países da Ásia que são países civilizados e que podem sustentar essa bandeira dos direitos humanos sem nenhum problema. Então, mais uma vez, né, o Lula conseguiu essa façanha, né, que é transformar um apoio do Brasil à causa dos direitos humanos, à causa humanitária, né, em algo ruim. É inacreditável o que o Lula está fazendo, né? Ele conseguiu ver algo ruim no fato do Brasil ser um dos inspiradores, quase, né, um dos países que ajudaram a formatar o tratado, né, que protege o mundo contra genocidas, contra assassinos de guerra, né, criminosos de guerra. Ou seja, ele conseguiu se sair com essa.